Bem-vindo a mais um episódio novos do Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio hoje no site. Vambora. O Google admite que censurou durante o governo Biden, que vai trazer contas banidas de volta, né? Então, aqui, essa é literalmente a página do judiciário americano. E, cara, publicaram esse arquivo aqui junto com uma carta e o Jim Jordan, que aparentemente é o deputado responsável por isso também, entra em bastante detalhes sobre quais foram as conversas com o Google, mas a manchete é essa. Google admite censura sobre Biden. Promete acabar com o banimento de contas do YouTube de milhares de americanos censurados por discurso político. A gente vai entrar em detalhes sobre a carta, mas eu sinto que isso aqui é um pouquinho oversell. Foi mais sobre Covid do que sobre, tipo, censura e etc. Mas somado com as coisas do Facebook que a gente vai recapitular, deixa muito claro que, cara, de fato o Joe Biden... Sim. Não ele, né? Mas a administração dele tava, meu irmão, censurando pra cacete o discurso que eles queriam, sabe? Era sob o pretexto de forma, tipo, de interesse público, né? Na época do Covid você não poderia falar o que você quisesse, porque o mundo tava passando por um desafio que era grande demais, então todas essas coisas estavam justificadas. Mas talvez se isso tivesse sido feito de uma forma transparente tivesse sido menos pior. Mas a verdade é que o governo do Joe Biden e o Google negaram essa porra o tempo inteiro, sabe? Então meio que você só tinha que navegar. Pra quem tava produzindo conteúdo na época, ou pra quem tava acompanhando muito de perto, como uma boa parte de nós, né? Se fizer o recorte de geração por tempo, né? O que a nossa geração passou na pandemia, a gente tava bem conectado. Então você só tinha que ficar meio suspeitando, meio que olhando assim, caralho, isso tá esquisito. Você tinha que tomar cuidado. Eu não posso falar Covid 3 vezes no vídeo, senão o vídeo é desmonetizado. Parece que era literalmente esse nível de retardo. E se você fosse uma conta maior, com algum grau de notoriedade e fama lá nos Estados Unidos, os caras do FBI, da administração do Biden, literalmente ligavam lá pro CEO, diretor, etc, e falavam, aí, fulaninho aqui, ó, esse Vitor Antum. Muito perigoso. Elemento muito perigoso. Elemento muito perigoso, censura ele. Parece que era assim, mas... e parece que era até mais exaltado, na verdade, né? Os caras chegavam no Google e, puta, esculachavam geral. Então, assim. É isso que o Mark Zuckerberg fala. Eu tô com a entrevista dele aqui, a gente pode assistir, eu vou meio que fazer uma tradução ao vivo pra galera que não entende inglês também. também. Tão bom ter um jornalista bilíngue, né, no plantel. Exato. Ainda vou tirar minha carteirinha de jornalista. Vou tirar também. Mas, cara, vamos passar aqui rapidamente pela carta. A gente tá com a carta traduzida aqui. Não, essa é a carta original e a gente tá com ela traduzida aqui. Mas eu sinto que... Vamos passar rápido, né? Uhum. Então, foi um comitê. Então, como se fosse uma CPI, igual a gente tem CPI no Brasil. Lá eles fizeram meio que uma CPI pra investigar a censura durante a pandemia. E aí, aqui eles estão falando, a Alphabet é um conjunto de negócios. A companhia está comprometida em fazer a sua parte para manter o ecossistema digital seguro, confiável e aberto à livre expressão, né? A Alphabet projeta seus produtos para funcionarem para todos. Viés a favor de um ponto de vista específico não está em linha com os valores da companhia, o que é bem questionável, né? Vamos ser sinceros. Eu não vou me esquecer do Google Gemini, que você pedia para ele fazer... gera uma foto de IA de soldados na Alemanha na década de 30. Ele gerava, tipo, uma mulher asiática obesa, sabe? Vestida de nazista. Gerava, tipo... mulheres negras também, obesas, vestidas de nazista, tipo... Será que não tem viés? Era o Gemini que eles ficavam passando no filtro da IA até ficar cada vez mais gordo e negro? Não, nem era no GPT, né? Não, isso é todos eles são assim. Ok, enfim. Eu disputaria até que ponto você consegue ter verdadeira isenção de valores, né? E pior ainda, até que ponto a Alphabet tá investida de verdade em, pelo menos, tentar simular, fingir... Né? Todo mundo usa o Google, né? Enfim. Cara, o search do Google tá sendo violentado na frente dos nossos olhos, assim. O search do Google tá muito ruim. Sim. Talvez ele venha a ser, enfim, superado por IA ou coisa parecida. Hoje em dia, cara, assim. se você quiser uma informação rápida, vale muito mais a pena só perguntar pro GPT do que botar no Google. E, cara, they got it coming, sabe? Porque hoje em dia é uma merda você usar o Google. Não só é tudo vendido de propaganda, como os resultados são cada vez mais irrelevantes. E raramente você chega, se você não tá fazendo uma pesquisa muito trivial, né? Que é tipo, sei lá, dentistas perto de mim, né? Tipo, você só vai ser direcionado pro tipo de resultado mais merda possível. E se você pesquisa coisa politicamente contenciosa, hoje em dia eu não sei como tá? Mas alguns anos atrás... Cara, eles não davam informação pra você. Sim. Eles se recusavam a mostrar o que você queria. Então, sei lá, você queria pesquisar sobre... Cara, tipo, coisa de Covid, era muito claro, sabe? Mas tudo bem, Covid já foi uma época excepcional, etc. Mas até coisas menos explosivas, assim, menos polarizadas, cara, você procurava, você não achava o que você queria. Google Imagens também,
ele é muito forçado do ponto de vista de diversidade, assim, é uma coisa... Claramente tem sabe, tá fazendo um pezinho ali na balança pra que mostre mais coisas de diversidade. Eu acho que isso mostra pelo menos um viés. Deveria te colocar um pouco o pé atrás, tipo, cara, pô, essa carta tá muito bonitinha aqui, né? Ok. Aqui é a carta original. Pô, esse King & Spalding, que aparentemente é uma firma de de advocacia lá de Washington DC, pô, fez uma carta muito bonita, muito bem redigida e tal. Mas eu tenho minhas fortes dúvidas até que ponto o Google realmente acredita isso. Tá em juridiquês, né? Tá em juridiquês. Então, sabe, essas coisas... A companhia tem um compromisso com a liberdade de expressão. Esse compromisso é inabalável e não se curvará à pressão política, sabe? Sim. A transparência quanto às interações do governo com plataformas privadas é essencial para fomentar a confiança pública e sustentar os princípios da liberdade de expressão. A investigação do comitê trouxe à luz novas informações que ampliaram a compreensão pública a esse respeito, sabe? Enfim, e aí depois... Aqui é a parte realmente mais explosiva, né? Que é o seguinte... Deixa eu ver se tá na tela, tá. A pandemia de Covid-19 foi um período sem precedente em que plataformas online tiveram de tomar decisões sobre como melhor equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade, inclusive no que diz respeito à moderação de conteúdo gerado por usuários, que poderia resultar em danos no mundo real. Eu até entendo um pouquinho isso, sabia? Vendo o ambiente no Brasil, tipo, a quantidade de só mentira mesmo... E informação falsa, tipo, extremamente burra e manipuladora. Sim. Que boomer, principalmente, tem contato em grupo do Zap, é uma coisa meio preocupante, sabe? Cara, mais do que no Zap, muita cena do YouTube, assim, só tem uns caras que são estelionatários gigantes, assim, né? Os caras fazem de magos, os caras conhecem outras dimensões e esses caras só são perigosos no geral, assim. Pô, tu vai criticar quem se faz de mago no YouTube, mano? Pô... Não, mas enfim, os caras que realmente têm essas teorias de fim do mundo e tal. Tem várias comunidades de fim do mundo pelo YouTube brasileiro que você fica tipo... eu... Realmente a censura durante o Covid foi bizarra, sabe? Eles estavam censurando até coisa que não deveriam censurar. Mas eu simpatizo um pouco com o argumento de que, cara, algum grau de moderação, assim... provavelmente é salutar, sabe? Você só deixar faroeste na parada é bem preocupante. E no Brasil, talvez até mais do que nos Estados Unidos, porque o público brasileiro... Ele é menos sofisticado, né? Então ele tem uma tendência maior a cair nesse tipo de engodo. E é ruim não só individualmente para as pessoas, mas é ruim pra polis, assim, sabe? Não. Talvez na Suíça você não precise regular muito. Agora no Brasilzão profundo... Os Estados Unidos tem muito maluco, cara, mas o que mais incomoda, assim, enfim, como pessoas que produzem vídeos no YouTube, né? É o baixo grau de transparência dos critérios aplicados, sabe? Então... o Google fica nessa de eu tô fazendo bem, mas você não sabe exatamente qual o bem pra quem, quando, como. Então, se, por exemplo, a gente vê, volta e meia a gente tem um vídeo desmonetizado. Volta e meia não, cada vez mais raro, né? A gente tem um vídeo desmonetizado. A gente nunca tem acesso a saber por quê. E realmente, às vezes, isso é impossível, não é nem uma parada de copyright, não. É só, sei lá, a gente falou besteira. Às vezes você só não faz a mínima ideia. Tipo, o vídeo mais água com açúcar possível aparece lá desmonetizado. Você fica, caralho, o que eu falei nesse vídeo? Exato, e eu acho que metade metade do problema é que o Google usa IA, né? Pra fazer esse tipo de moderação, o grosso dela, pelo menos, né? E aí eu acho que ele só não tem muita firmeza na própria IA que aplica essas sanções. Então ele não consegue deixar claros os motivos. Sim. Porque, sei lá, eu acho que o ChatGPT, mesmo na sua versão mais moderna, se eu usasse ele pra rodar, ele ia errar muito, tá ligado? Sim. E ele não ia conseguir se explicar, então o Google também não tem esse apego. Pois é. E o Google também faz shadow ban, né? Então, recentemente, amigo nosso... Um abraço, Renato Impera. Ficou o quê? Uns 45 dias sobre shadow ban, mas é muito claro que era um shadow ban, assim. Eu achava que não existia, mas depois da... a gente também já sofreu shadow ban nos períodos pré-históricos do Novos Clássicos, sabe? Pré-histórico mesmo, porque se não tem evidência, não é história, né? Sabe? E, tipo, por que ele faz shadow ban? Por que você não pode só te informar? Sabe? Ou ter uma conversa aberta contigo, tipo assim, olá, criador. Percebi que você está batendo muito nessa tecla aqui, que é polêmica e perigosa. Eu já tô usando as palavras do YouTube, criador, puta que merda. Mas enfim, olá, o youtuber, sei lá, também é horrível, outra palavra horrível. Mas, olá, jornalista. Olá, empresário. Tô vendo aqui que você tá batendo muito nessa tecla. Pô, isso tá indo contra tal parte da nossa política aqui. Se você não parar, eu vou aplicar tal pena em você. É assim que o sistema jurídico funciona, né? A gente não tem liberdade pra fazer tudo, mas as regras são públicas e elas são isentas de valor, então você é julgado conforme seus atos. É ok, tá ligado? E você só pode ser julgado de uma coisa a partir do momento que você é informado que você tá sendo julgado. Perfeito. É de uma coisa específica. Exatamente. E toda essa parte de cuidado com produtores de conteúdo no YouTube é uma bosta, é pouco pública. E na época da Covid era uma coisa meio
cara, meio estase, era bem insano, assim. Tinha todo um clima de paranoia. Antes mesmo disso, já teve um fechamento grande, né? Do que era o YouTube, enfim, durante a ascensão do Trump. Também a plataforma, todo mundo que tava produzindo na época comenta, né? Que mudou muito. E pra quem tava assistindo também mudou bastante, sabe? É um dos pontos que eu acho centrais, assim, pro Google melhorar, né? Melhorar como empresa. Eu sinto que eles dão uma segurada muito grande em veiculação de notícia, no geral, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se tiver uma notícia e você quiser pesquisar, sei lá, deixa eu pensar numa notícia recentemente. O Bolsonaro foi condenado. Se você pesquisar na barra do YouTube Bolsonaro condenado, nunca vai aparecer um canal tipo o nosso. Tem um canal independente, assim, de tipo, pessoas que não são afiliadas a uma instituição de mídia. Sim. Ele prioriza muito o instituto de mídia, tipo, famoso, sabe? O que é muito ruim, porque muitas vezes eu não quero saber o que tipo, o Globo tem a dizer, sabe? Tipo, o Globo é um lixo, sabe? É uma piada, assim. Eu quero ver o que as pessoas que fazem comentário têm a dizer. E o YouTube não mostra, sabe? Sim, esses canais são privilegiados e eu acho que isso é parte do motivo deles produzirem conteúdos tão ruins na internet também. Então, se você começar a ir nos canais dos principais veículos de notícia do Brasil, você vai perceber uma constante que é um lixo. Com exceção da BBC, que tem alguma produção legal. A BBC assim. É bem legal. A BBC produz uns vídeos mais... porque ali é beirolando jornalismo, né? Eles fazem uns mini documentários, é bem interessante, bem legal, bem feito. Mas se você for na página da Folha, do Estadão... O Globo, cara, puta que pariu. O Globo é horrível. O Estadão é muito ruim também, né? No YouTube, né? No YouTube, Ele não tá criticando o jornal em si. Jornal... como é, né? Estamos sempre lendo e tal. Mas os canais no YouTube, eles são muito fracos. Isso seria, tipo... Eu acho que provavelmente é porque eles só são muito... É muito arregado o caminho pra eles, então... Eles têm pouco incentivo pra melhorar, e é isso. Se você quer cobrir notícia no Brasil, meio que... Pois é. Você é obrigado a ver lixo no YouTube. Mas enfim, aí continua. Altos funcionários do governo Biden, incluindo da própria Casa Branca, realizaram contatos repetidos e sustentados com a Alphabet, que é a holding do Google, né? A empresa Google, essencialmente, e pressionaram a companhia em relação a determinados conteúdos gerados por usuários sobre a pandemia de Covid-19 que não violavam suas políticas. Ou seja, o Google tinha uma política lá de conteúdo, não pode mostrar gore, beleza. Ok. Aí tinha um cara falando sobre Covid, o conteúdo dele não violava nenhuma política, sendo que na época do Covid o YouTube tinha mudado as políticas para que elas ficassem mais cautelosas com relação à Covid, sabe? Então tinha lá, você não pode falar desinformação sobre Covid. Beleza. Aí tinha um conteúdo que nem sequer violava a política draconiana do Google. Mesmo assim, a administração do Joe Biden, altos funcionários, inclusive da própria Casa Branca, realizaram contatos repetidos e sustentados para que esses conteúdos fossem removidos, né? Tipo, esse aqui eu acho que é o parágrafo mais tenso, e isso bate com o que o Mark Zuckerberg falou, que a gente vai tocar esse vídeo em breve também. Embora a companhia continuasse a desenvolver e aplicar suas políticas de forma independente, funcionários do governo Biden continuaram a pressionar a companhia a remover conteúdo gerado por usuários que não era violador. Enquanto as plataformas lidavam com essas decisões, funcionários do governo, inclusive o presidente Biden, criaram um ambiente político que buscava influenciar as ações das plataformas com base em suas preocupações quanto à desinformação. E lembre-se, desinformação é uma palavra... Uma palavra criada, né? Criada. Magia pura, né? Tem relatório, cara, que mostra a frequência do uso de certas palavras na mídia, né? Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de pesquisa. Aí você vê a ascensão de certas palavras como televisão, como tipo, caraca, ninguém no século XIX falava televisão, aí a partir de 1940 dá um boom. Por quê? Porque inventaram a porra da televisão. E aí, a palavra desinformação, ela basicamente não era usada até, tipo, novembro de 2016, cara. Foi tipo, o Trump ganhou a primeira eleição dele e imediatamente, desinformação, era da pós-verdade, bababá. E foi a palavra do ano, né? Ainda tem isso, né? Tipo, sei lá, tem... O establishment global, realmente ele é muito poderoso, diverso, né? Então, você tem a da Cambridge Analytica, ela todo ano elege a palavra do ano. Acho que você tá confundindo. Cambridge Analytica era a empresa que supostamente no governo do Trump fez magia de dados pra conseguir influenciar as pessoas. Não, é tipo o dicionário de Oxford, cara. É uma negócio eleição assim. de palavra do ano, eu errei. Enfim, perdão. Mas a palavra do ano foi desinformação, cara. O ano do Trump, eu nunca vou esquecer essa porra, assim. Eu lembro de todo mundo, cara, a palavra do ano. Pois é. E o fato é, a palavra desinformação, se a pessoa tá usando a palavra desinformação na forma sincera, é porque é um filho da puta que quer censurar os inimigos políticos. Tipo, claro, assim, sabe? Sim.
todo mundo que acompanha política mais de perto tem essa noção, tanto na direita quanto na esquerda, nego sabe o que desinformação significa. Essa palavra, ela acaba servindo como uma magia pra encantar as pessoas que não estão tão por dentro, assim, sabe? Sim. Enfim. E aí continua, né? É inaceitável quando qualquer governo, inclusive o governo Biden, tenta ditar como a companhia modera conteúdo e a companhia tem consentimento combatido esses esforços com base na primeira emenda. Isso não é verdade, mas tudo bem. E aí depois continua aqui, fala sobre o YouTube, aí fala sobre compromisso de liberdade de expressão, bababá. E aí eles continuam esse uso e o ase de independente do ambiente político, o YouTube continuará a possibilitar a livre expressão em sua plataforma e tal. E aí eles depois falam sobre como que eles vão restabelecer certas contas que foram banidas, né? Então, vale a pena... A gente fica meio no mistério ainda. Que contas serão banidas? Porque, por exemplo, se eu não me engano, o Alex Jones foi banido nessa época, sabe? E o Alex Jones depois foi destruído. O Alex Jones que é um grande teorista da conspiração, um grande espalhador de mentiras. Ele assim. tá no limite da coisa, né? Ele Pois tá é. literalmente no limite da liberdade de expressão. Pelo que eu entendo, ele continua como produtor de conteúdo, mas só no X. Ele só tem... No Rumble, né? no Ou será que ele foi Rumble. banido do Rumble também? Não sei, o Alex Jones é um caso muito extremo, assim. Mas eu acho, cara, que esse tipo de interação no Partido Democrata com as Big Techs ajuda a entender, em parte, por que elas guinaram pro Partido Republicano e porque muito do cenário, né, do landscape digital americano, brasileiro também, mas por outros motivos, é a direita, no geral, entendeu? Então esse tipo de intervenção não era pontual, era sistemática. Ela precede o Covid, ela vai no tempo ela se intensifica no Covid, até um grande rompimento. Talvez muito do que tenha movimentado todo esse setor de tecnologia dos Estados Unidos para fora, né, da panela do Partido Democrata, é justamente a percepção de que, cara, eu não vou ter mais soberania sobre meu negócio no fim das contas, entendeu? Eu vou ser convertido em instrumento político e, porra, fiz tal coisa, tenho tal dinheiro, Exato. tomei tal iniciativa, não vale, né? Vamos ver aqui o que o Mark Zuckerberg tinha a dizer quando ele passou basicamente pela mesma coisa no Facebook, né? Então, deixa eu ver. Vou botar aqui pra tocar. These people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse and Então ele falou, essas pessoas da administração do Joe Biden ligavam pra minha equipe e gritavam, xingavam. it's like these documents it's all kind of out there. Did And- you record any of those phone calls? Aí ele falou, esses documentos estão todos por aí, o documento registrando que isso aconteceu. Aí o Joe Rogan pergunta, você chegou a gravar alguma dessas É ligações? muito engraçado, né? I don't think we but I think I want to Mark Zuckerberg basicamente diz que não, o Joe Rogan Aham. continua, seria muito bom poder ouvir. listen. I mean there are emails the emails are published. It's E aí o Zuckerberg fala, mas os e-mails tem e os e-mails estão publicados, que foi a parada do Facebook Files, né? Teve o Twitter Files, Facebook Files e tal. all kind of out there. And Tá tudo por aí. and they're like and basically it just got to this point where we were like no, we're not going to Aí ele fala, basicamente chegou a um ponto que eles começaram a negar. We're not gonna... Tipo, a gente não vai fazer o que estão pedindo. not going to take down things that are true. That's Não vão derrubar a informação que é verdadeira, isso é ridículo. ridiculous. They want us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV Então, por exemplo, pediram pra ele derrubar o meme do Leonardo DiCaprio olhando na TV. talking about how 10 years from now or something, you're going to see an ad that says, okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, Então, tipo, o meme seria o Leonardo DiCaprio olhando pra TV, vendo uma propaganda daqui a 10 anos de que, se você tomar uma vacina do Covid, você pode ganhar algum tipo de benefício de danos e reparações e tal, sabe? Que é uma coisa comum nos Estados Unidos. Aí o governo de Joe Biden tava pedindo pra ele derrubar esse tipo de informação, sabe? Não era nem tipo uma teoria da conspiração de, microchip, 5G, bababá. Não, é tipo meme, cara. Meme, uma piada. E tinha pessoas da administração do Biden ligando pra equipe do Zuckerberg, gritando, xingando, que é surreal, né? Isso é insano, né? Fico pensando esse tipo de pessoa que tinha esse grau de energia. O que esses caras estavam fazendo com o próprio Joe Biden, que era uma múmia caquética, né? Tipo, quem realmente estava pulling the strings nessa administração é realmente coisa que a gente só vai descobrir talvez daqui a uns 10 anos, não sei, talvez, sabe? Pois é. for this kind of payment, like this sort of like class action lawsuit type meme. Descrevendo o meme. And they're like, no, you have to take that down. We Você tem que derrubar isso. said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are Ele falou, a gente não vai derrubar humor e sátira, sabe? true. Não vai derrubar coisas que são And then at some verdade. point, I guess
I don't know, it flipped a bit. I mean, Biden, when he gave some statement at some point, I don't know if it was a press conference or to some journalist. Ele tá falando que teve um momento que o Biden fez uma declaração pra uma conferência de imprensa ou pra jornalistas, Where he basically was like, these guys are killing people. falando, essas pessoas estão matando pessoas, sabe? Os desinformadores. And I don't know, then like all these different agencies and branches of government basically just like started investigating and coming after our company. It was E aí foi a partir desse discurso que essas agências e membros do governo começaram a ir atrás da empresa dele. it was brutal. It was Foi brutal. brutal. Wow. So at the beginning it kind of seemed like, okay, we should give a little bit of deference to the government and Aí ele falou no começo, tipo, não, tudo bem, vamos dar um pouco de deferência pro governo, seguir, né? the health authorities. As on how we should autoridades de play this. But saúde. when it went from 2 weeks to flatten the curve to in the beginning it was like, okay, there aren't enough masks aren't that important. E aí ele tá narrando como é que era no começo da pandemia, né? 2 semanas pra achatar a curva, não tem máscaras o suficiente, máscaras são To then importantes. it's like, oh no, you have to wear a mask, and E depois foi, você tem que everything was usar shifting máscara. around. Tudo mudava. It just became very difficult to kind of follow, and this really Ficou difícil de seguir as diretrizes. hit the most extreme, I'd say, during the Biden administration when they were Aí ficou muito extremo durante a administração do Biden, trying to roll out the vaccine program. quando eles estavam tentando aplicar o programa de vacinação. And now I'm generally like pretty pro rolling out vaccines. I think on Aí o Zuckerberg tá falando que ele é pró-vacina, Pró-vacina. né? Naturalmente, puta que pariu. balance, the vaccines are more positive than negative, but Falando que, vacinas são positivas, Saldo né? think that- positivo. while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And E aí eles estavam tentando censurar qualquer pessoa que fazia argumentos contrários. they pushed us super hard to take E aí down pushed them super hard. Então eles fizeram um esforço, muito duro pra que eles derrubassem conteúdo contrário. things that were true, right? I mean, they basically pushed us Aí tá falando, né, que eles pediam até pra derrubar coisas verdadeiras. and said, anything that says that vaccines might have side effects. Então, por exemplo, qualquer conteúdo que falasse que vacinas podem ter efeitos colaterais tem que ser derrubado. You basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, Mas we're Zuckerberg clearly se not going to negou. do that. I mean, that is kind of Who inarguably who true. is they? Who's telling you to O take Joe Rogan pergunta, cara, quem é que tava botando essa pressão, né? Quem é they, sabe? Quem é eles? down things that Yeah, have, it was that talk people. about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. E aí o Zuckerberg fala, cara, pessoas na administração do Biden. Cara, todo mundo que passou pela pandemia com atenção, cara, percebeu que teve... A informação, ela foi bastante curada, a forma como as sucessivas fases, né, da coisa foram sendo colocadas. Então, eu acho que isso já hoje em dia já tá praticamente óbvio, né? É que as autoridades de saúde, elas tinham uma noção muito melhor da doença no geral, só que elas foram liberando as informações um pouco justamente para evitar pânico, comoção, muita resistência. Então, tipo, Só que eles fizeram isso da forma mais retardada possível. Exatamente, exato. E da forma completamente abusiva e por debaixo dos panos, entendeu? O que é perigoso. Mas uma coisa muito óbvia é a relação com máscara, no geral. Então, os caras, no primeiro momento, falaram, cara, máscara. Aí acabou o supply de máscara, eles falaram. Máscara de pano, aprenda a fazer sua máscara em casa. E eu lembro disso até hoje. Tem um programa da Fátima Bernardes, o Encontro, onde ela ensinou, fez um grande tutorial pro Brasil inteiro de como fazer a máscara de pano. Daí logo depois o estoque de máscaras normalizou e eles falaram, cara, máscara de pano não ajudava em porra nenhuma, na verdade, a eficácia era ridícula. E depois ainda caminhou pra, tipo, a máscara padrão, não faz muito sentido também. Então, basicamente, você tem que usar aquela N95. N95 pra você ter alguma chance de se precaver. E eles também ficavam censurando informação sobre, tipo, tratamentos alternativos. Então, por exemplo, eu tava vendo, cara, parece que o Flávio Dino comprou tipo, muita ivermectina, né? Ivermectina era um dos remédios. Acho que ele comprou cloroquina também, mas ivermectina, tipo, dos remédios que eram tratamentos alternativos, eram com mais potencial de ter benefício e com menos downside, sabe? Sim. E aí, por exemplo, se você falasse sobre ivermectina num vídeo no YouTube, mano, você era só destruído, né? você era tratado como um lunático, como um nazista, assim, você não quer, tipo, cara, pelo amor de Deus, remédio Exato. antiverme suave, que não tem nenhum downside, você pode tomar caixas e mais caixas de ivermectina que não vai acontecer nada com você. É, o antiverme, né? É um antiverme que
já tinha demonstrado em outros vírus que podia ter um efeito antiviral, e o nego tava, cara, dado que não faz mal, vamos experimentar. Tem alguns estudos aqui que dizem que pode fazer bem e tal. Mano, se você falasse isso, era tipo, cara, você é o nazista, você tem que ser destruído. Eu acho que o que mais me preocupava no estudo, claro, tinha esses pontos, né? Tipo, pontualmente havia censura. Claramente havia censura, havia controle do discurso, mas a forma como tudo foi montado semanticamente. Então, cara, é bizarro. Hoje em dia a palavra negacionista, ela meio que sumiu. Tipo, se você fizesse o acompanhamento do uso da palavra, ela meio que desapareceu. Mas foi uma palavra que foi meio que criada em 20. Sim. E ela meio que significou nazista por uns 3 anos. Cara, assim. mas é porque a genealogia da palavra é literalmente essa, né? É. Tipo, o negacionista, em inglês, ele é o denier, né? Você é o science denier. Sim. Só que science denier significa... É uma intertextualidade com holocaust denier, tá ligado? Como, tipo, você é um negacionista do holocausto, entendeu? Então é literalmente, tipo, é uma palavra que tá muito associada a nazista mesmo. Tem um eco, né? Negacionista, nazista, tem meio que também sei lá... o som, mas pela genealogia é incontestável, na minha opinião. Caralho, Enfim, mas no Brasil era meio que isso, assim. Então eu lembro que, tipo, você ser... você é um negacionista! Isso carregava uma carga, assim, no tempo da pandemia. E claramente, enfim, isso tava amarrado por uma questão social. Tanto que hoje em dia, se você chamar alguém de negacionista, é meio que, tipo... Sei lá, bro, você tá em 2021, né? Ninguém usa mais essa palavra. E nem pra falar retroativamente. Então, fulano foi um negacionista na pandemia. Só sumiu, sabe? Então, isso pra mim era ainda mais assustador. Mas por exemplo, o tal do Jim Jordan na postagem de 2023 tá mostrando tal meme, né? Que os caras encheram o saco pro Mark Zuckerberg tirar, é só tipo um meme muito bobo, tá ligado? Meme merda ainda, né? Pois é, mas o nível da censura assim era bizarro. Então cara, eu acho que nesse momento que nos Estados Unidos... Tá todo mundo meio que falando de liberdade de expressão. O Jimmy Kimmel foi demitido. Já voltou, né? Puta que porque pariu. o Trump, na verdade, ele é um nazista e ele tá destruindo a liberdade de expressão nos Estados Unidos, bababá. A gente zicou a demissão do Jimmy Kimmel, mano. A gente zicou a demissão do Jimmy Kimmel, cara. Puta, pior que eu tinha ficado muito feliz que o Jimmy Kimmel tinha sido demitido, porque eu realmente abomino o Jimmy Kimmel, cara. O problema dele é uma merda há muito tempo já, né? Mas enfim. Abomino. Então cara. Então, isso aqui é pra você nunca se esquecer, tá? Quando uma pessoa de esquerda, via de regra, falar sobre liberdade de expressão, cara, é meio que ela só tá mentindo, cara. Sabe? Ela tá só falando palavras pra tentar te manipular, brother. É isso. Ela não realmente acredita nessa porra. Ela tá cagando solenemente pra essa merda. Sim. É foda, né? Tipo, às vezes eu... Cara, sei lá, eu não gosto de ficar tendo esse discurso muito meio que forte. Só que isso é um caso que é só, tipo, cara, tem um lado sendo manipulador e mentiroso, cara. Sabe? Cara, sei lá, sabe? Porque eu vi várias contas desses caras meio centro-esquerda. Centro-esquerda institucionalistas no Twitter que ficam todos sentidos assim. O Trump, ele tá acabando com a liberdade de expressão. Meu Deus, babá. É tipo, meu irmão em Cristo, cara. Onde você estava durante a pandemia? Cara, pra mim, hoje em dia, a forma como eu enxergo, como opera, assim, tem esses caras institucionalistas que geralmente são os caras meio carentes, sabe? Carente, mano. Eles são os caras que eles querem... São carentes por aquele negócio, né? Não, atenção. Não, atenção, mas pior que é os dois, mas é a atenção também. E os caras, eles só querem a sensação do aplauso de ser, tipo, o melhor aluno da sala, sabe? Exato. O professor vai chegar, parabéns, você acertou, entendeu? Tem esse e tem o cara que... E aí opera no outro sentido, que é só o lunático. Sim, mas a forma como isso chega no Brasil é através dessa parada de querer ser o bom aluno da sala, sabe? Que é o seguinte... Nos Estados Unidos é meio isso também, cara. Também. Mas, por exemplo, é porque nos Estados Unidos tem ação direta do governo, né? Então você tem o governo, o FBI, etc., pressionando as empresas de mídia social e as empresas de mídia pra promoverem uma narrativa. Aí beleza, é óbvio que o New York Times vai seguir, CNN vai seguir, o Facebook, o Google vai seguir e tal. Mas aí a pessoa pode estar em casa, caralho, mas por que a Globo segue essa porra, tá ligado? O FBI não tá na Globo. Exato, o FBI muito provavelmente não tá na Globo, né? Eu ficaria muito surpreso se tivesse, também acho que não tá. Mas é aquilo, tipo... Mas tem o New York Times tá falando uma parada, e aí o cara na Globo tem o eterno complexo de vira-lata, ele fica, o que o New York Times tá falando? Como é que eu faço pra ganhar o prêmio Pulitzer, bababá. E aí ele só tem que ser o melhor aluno pra babar o ovo de um americano em Nova York, sabe? Cara, exato, mas isso opera em vários setores, assim, muita academia também é contagiada um pouco por esse espírito de tipo... O que tá falando em Harvard? Parabéns, você fez seu dever de casa, hein? Você leu o New York Times e concordou, é meio que isso. E aí tem a outra massa de lunático, que é a massa que aplaude, na verdade, que é meio que...
opinião comum do cara que só consegue sentir o cheiro do prestígio das instituições. E aí, no meio desses caras também tem os lunáticos, assim, total. A galera que é, tipo, destruição da sociedade, da família, extremo niilismo, assim. E esses caras, eles acabam gravitando por esse lado também. E eles são caras que dão aplausos ruidosos, por que pareça. E esses caras carentes, que são os caras do discurso lato sensu, eles acabam... Eles não filtram os aplausos. Então, Sim. o cara, ele desfruta da atenção, do prestígio, mas ele não presta atenção em quem tá aplaudindo, por que ele tá sendo aplaudido. E ele, na verdade, tá fazendo o básico, né? Então, é tipo... Porra, Pois é. no Brasil, o cara é premiado por dar a opinião mais mainstream possível. Tipo, você literalmente dá a opinião a opinião mais básica possível. Mas do New York Times. Aí, Exato. parabéns. É tipo, você chega e fala, o Vitor Orbán é um fascista. Ah, Parabéns. meu Deus, caraca. Você fez seu Toma dever uma de casa. estrelinha pra você. Exato, cara. E, enfim, esses tipos, assim, basicamente, eles raramente fogem essa regra, assim. E, cara... Geralmente tem o arco, né? Do cara meio ser o esquisitão da sala, aí ele descobre que ele pode ganhar aplauso, assim, e aí ele fica viciado nessa porra, sabe? Cara, eu acho que o arco ele é mais profundo, assim. Eu acho que o arco é o seguinte. Cara, era uma criança que provavelmente não recebia atenção suficiente dos pais, sabe? Provavelmente o pai não amava a criança adequadamente. Ou talvez a mãe também não amasse. Mas enfim, fato é, o cara não tinha amor em casa. Aí ele chegava no colégio, os amiguinhos também não amavam ele, porque ele era uma pessoa chata, sabe? Tinha um motivo pelo qual os pais não gostavam da criança, porque era uma criança merda, entendeu? E aí os amiguinhos também não gostavam da criança por ser uma criança insuportável. E aí... totalmente desprovido de atenção de todas as formas, quem a criança se apega? O professor. Porque é muito fácil fazer o professor gostar de você, sabe? Sim, é verdade. É só você... É básico, né? É básico, assim, é você babar o ovo do professor, fazer tudo que ele quer e tal. E aí o cara vai se tornando meio que a cadelinha da autoridade. Ele começa muito cedo. É. Começa com, tipo, 7 anos, assim. E aí, cara, quando você vira um adulto e aí entra numa instituição, aí fudeu, cara. Você e aí, é pra sempre o cara, né? Você é pra sempre o cara que não recebeu o amor suficiente do seu pai, e aí isso fica, cara, escancarado na forma que você lida com a verdade, entendeu? Você tá cagando pra verdade, você só quer que alguma autoridade bata a palminha pra você, porque o seu pai nunca gostou de você, cara. Mas geralmente são os caras de solidão crônica mesmo, assim, né? E aí... É que o cara meio, tipo, não tem muita afeição à família e tal. Aí ele tá buscando esse aplauso, essa atenção e outra coisa. E aí ele dá a opinião mais norme possível. A voz dele vai sendo amplificada. E aí você tem essa opinião esclarecida, né? Que é só o mainstream. É bem triste. E eu fico feliz, cara, que a gente tá, enfim, meio que, né? A gente tá, tipo, alunos do fundão, assim, nessa história toda, né? Total. Enfim. Mas, e o que eu acho também é... Cara, não se engane, mas não era só pessoas da administração Biden que faziam esse tipo de pressão. Tinha meio que concursados, eu não sei como funciona pra se tornar um servidor público permanente nos Estados Unidos, mas essencialmente concursados do FBI que participavam disso também. Então, quando você vir o Trump ou pessoas da administração dele querendo fazer meio que uma limpa nos quadros permanentes do governo, né? Que alguns chamam de Estado administrativo, outros chamam de Deep State, Estado profundo, etc. Fato é, são servidores públicos permanentes, aqueles que não estão sujeitos a apontamento político. O Trump, ele busca fazer essa limpa e se tornou uma prioridade dos conservadores nos Estados Unidos por causa desse tipo de coisa. Então, tinha o Project 2025, né? Que acabou ficando meio que esquecido na campanha. Era uma coisa que o Trump falava, Project 2025, o quê? Eu nunca ouvi falar sobre isso não tem nada a ver com o meu governo e tal. E aí, imediatamente, quando o Trump ganhou a eleição, todos os caras falaram, tipo, pô, a gente pode admitir que o Project 2025 é o plano de governo? E é por isso, é porque os conservadores lá nos Estados Unidos perceberam, cara, a gente tem que meio que fazer uma limpa nos quadros administrativos, cara, senão a gente tá fudido. Aqui no Brasil, isso acaba sendo uma briga menos relevante, porque as pessoas que fazem parte do Estado permanente no Brasil, que acabam tendo mais ingerência na política, é o judiciário. No Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas tem um pouco também desses caras estatutários, assim, ministérios e Sim. órgãos públicos no geral. E aí, por exemplo, o Trump, ele... Quando teve o assassinato do Kirk, o Kash Patel, estavam tendo relatos que tinha pessoas no FBI que estavam demorando pra entregar informação pro Patel, que é o diretor do FBI. Aí tipo, caraca, por que estão demorando pra entregar informação? É porque é esse tipo de gente. Eram os caras que são muito fechados com essa agenda meio democrata, meio institucionalista.
E na medida que eles podem, eles fazem corpo mole, eles atrapalham, O sabe? cara atrapalha como pode, né? O cara no atrapalha geral. como pode, exatamente. Parece Parece que... trabalho de má vontade, né? Ou então resiste, evita participar, enfim, não tá investido emocionalmente. E a gente já falou muito sobre isso, sobre aquele episódio da Guerra Civil nos Estados Unidos, possibilidade de Guerra Civil nos Estados Unidos, que é justamente o que falta é esse senso de republicanismo, né? Não um republicano propriamente, mas tipo de virtude republicana, de você, cara, eu integro um corpo que é suprapolítico. Exato, a virtude da polis, assim, né? Exato. Eu trabalho pela grandeza da minha nação. Lado A, lado B, essas são Preocupações menores. São detalhes menores, né? E hoje em dia isso é muito, muito, muito claro nos Estados Unidos, no Brasil também, mas até, tipo, aparece, sei lá, baixa produtividade legislativa. É porque você não consegue fazer mais, tipo, você não consegue mais ter pautas que são bipartidárias, né? Tipo, um lado é uma coisa, outro lado é outra, você não consegue avançar. Isso, de certa forma, se replica em todas as instituições, né? Toda a questão administrativa do Estado, só claramente com um viés para um lado, né? Não é um viés, mas um favorecimento de um lado, né? Que acaba integrando mais essas instituições. E aí, porra, por isso que o Trump... Inclusive tem aquele quote famoso do J.D. Vance, né? Que ele fala, se você pudesse dar um conselho pro Trump... A gente já falou dele várias já vezes. falou várias recentemente, vezes, né? Mas é sempre bom lembrar, assim, um pouco do que é a visão republicana e qual é o diagnóstico da coisa, né? No geral... Pra você ver, o link já tá até clicado aqui, cara. A gente literalmente abriu essa página, tipo, semana passada no programa. Mas é isso, né? Quando o Vance, ele tava falando sobre um conselho pro Trump. Demita todos os burocratas de nível médio, sabe? Vance sobre os funcionários federais. É por isso, é por causa dessa percepção de que, na verdade, esses caras, apesar deles não terem sido apontados pelo Biden, sabe? Serem concursados ou whatever, na prática eles são democratas que vão atrapalhar a agenda republicana de ser implementada. Então você tem que, cara, segundo nas palavras do próprio Vance, demitir todos os burocratas de médio escalão, todos os servidores públicos do Estado administrativo e substituí-los pelas nossas pessoas, sabe? E quando os tribunais, porque você será levado ao tribunal, impedirem, se posicione diante do país, como Andrew Jackson fez, e diga: o presidente do Supremo Tribunal já deu sua decisão, agora deixe-o executá-la. Então, eu acho que no Brasil, meio que já... a solução para esse problema do Brasil, ela já parte direto para isso, né? Que é tipo... Porque o Brasil nem tem um problema tão grande do Estado administrativo. O problema do Brasil já é direto no judiciário. Sim. Então você já... O Essa primeira parte é menos importante. Não, o arquétipo do brasileiro é mais do Funça mesmo, que é o cara que não é nem aquele... pra esse partido eu não trabalho. Só não faz porra nenhuma. O cara só não trabalha mesmo, não gosta muito de trabalhar mesmo. Mas a questão judiciária é latente. Mas enfim, acho que é um pouco da visão. Mas é a realização, assim, que... não é que o Trump... liberdade de expressão não é um valor pro Trump, né? Que talvez liberdade de expressão seja um valor... Pra ninguém. Pra nenhum dos dois lados. Em última análise, sabe? Nenhum dos dois lados políticos está comprometido com liberdade de expressão irrestrita se você investigar até o fundo. E, na verdade, só não faz mais, talvez não porque não gostaria, mas porque não tem os meios não tem a convicção, ou não tem a latência ou a vontade para exercer um controle maior, né? Então... Pois é, mas enfim, acho que é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, para você receber o melhor do melhor do melhor do nosso trabalho. Programa de membros, tem nossos ensaios, né, escritos, óbvio. Lives comentadas, tudo de bom. Assina lá e prestigia o nosso trabalho no YouTube. Exato, a gente faz lives na Kik também, meio-dia, de segunda a sexta-feira, lendo texto filosófico, discutindo coisas aleatórias. Então, se você tem interesse, o link tá na descrição. E fora isso, nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos. Meu arroba é pessoa. Muito obrigado.